Produção Romances Imortais Pictures. O que ninguém te contou sobre a história do clã romeno. O clã romeno dominava o mundo dos vampiros, mas foram derrotados pelos Volturi entre os anos 400 e 500 d.C. O clã romeno foi um dos primeiros clãs de vampiros existentes, ou seja, os vampiros mais antigos da saga Crepúsculo, que começaram de uma maneira similar ao dos Volturi. Vampiros ambiciosos, que decidiram dar uma trégua em suas habituais disputas entre pequenos clãs e que uniram forças com o propósito de ganhar poder. Este clã está localizado em algum lugar da Romênia, conhecido como Dácia, na época de sua fundação. Eles moravam no lendário Castelo de Bran, na cidade de Brasov. É um monumento nacional e marco histórico da Romênia. A fortaleza situa-se na fronteira entre a Transilvânia e a Valáquia, pela Estrada 73. Conhecido habitualmente como Castelo do Drácula, famoso por sua conexão com o romance Conde Drácula de Bram Stoker. Mas voltando à saga Crepúsculo, o clã romeno era o governante original sobre os seres humanos e vampiros, e tratando todos como escravos, além de sacrifícios humanos. E tudo isso antes dos Volturi, com seus guardas sobrenaturalmente talentosos, destruírem o clã romeno, deixando Vladimir e Stefan. O mais interessante desse clã é que sua história traz um pouco da história dos vampiros em si, pois vale lembrar que seus membros originais surgiram por volta de 1000 a.C., em um contexto onde vampiros viviam praticamente como selvagens. O clã romeno surgiu com a paixão de vampiros pelo poder, dentre eles Stefan e Vladimir, os únicos membros originais existentes. Eles tinham muitas coisas em comum com os Volturi, como a fome de poder, enxergar seu estilo de vida como superior, gostar de atrair humanos à sua morada em vez de caçá-los, mas havia uma diferença enorme entre os clãs, que permitiu a decadência do clã romeno. Os romenos valorizavam sobretudo a força física bruta, habilidades como as de Félix e Emmett. Já que no seu tempo não era comum a existência de vampiros com habilidades especiais como nos dias de hoje. E quando os Volturi notaram a diferença entre vampiros com esta formação e dos que tinham outras habilidades com resquícios de características humanas, o jogo mudou para o lado dos Volturi. Os vampiros nessa época eram bem conhecidos no mundo humano. Quando os Volturi começaram a sua ascensão e derrotaram o clã romeno, começaram assim o slogan de que os vampiros deviam ocultar a sua existência dos humanos. E assim como os romenos, começaram a fixar residência permanente para atrair seres humanos e saciar sua sede de sangue, assim como vemos em Lua Nova, Hyde levando um grupo de humanos para servir de comida para os Volturi. Você lembra dessa cena? Conta pra gente como se sentiu ao ver essa cena. A gente quer atrair você, não para virar comida para os Romances Imortais, mas para deixar seu like, para ter sempre seu Romance Flix aqui gratuitamente no YouTube. E assim ter uma história fantástica e com qualidade acima da média, como a dos personagens Vladimir e Stefan do clã romeno. E o que liga estes dois vampiros é que eles perderam suas companheiras lutando na batalha pela disputa de poder entre o clã romeno e os Volturi. Pois foi neste episódio da história do clã romeno, durante a terceira década da batalha inicial, que a companheira de Vladimir é morta, diferentemente da esposa de seu companheiro de clã, o poderoso Stefan, que sobreviveu à vitória inicial dos Volturi sobre os romenos. Mas em 810 d.C. foi assassinada, unindo os dois como um clã. O clã romeno da saga Crepúsculo formou um exército de 100 novos recrutas para uma nova batalha contra os Volturi, e com isso estavam seguros de que venceriam facilmente. Porém, Aro tinha 2 cartas na manga para decretar esta como sendo a última batalha, pois havia adquirido a força
da dor ardente de Jenny e o entorpecente Alec, que ao usarem seus poderes dizimaram o clã romeno, marcando na história como a primeira vez em que os gêmeos usaram seus poderes. Num golpe de sorte, os únicos que conseguiram escapar foram Stefan e Vladimir, pois estavam preparando uma emboscada para os Volturi, bem longe da batalha. E assim, após esse acontecimento, os romenos viram que não poderiam vencê-los e acabaram desistindo de criar e formar novos vampiros para continuar esta guerra contra os Volturi até o momento oportuno. Eles preferiram desaparecer até que os Volturi enfraquecessem ou encontrassem outra maneira de derrubá-los. Mas não pense que para eles ficarem quietos foi assim tão fácil, pois a cada década os Volturi enviam Demetri além de outros vampiros da guarda para procurá-los e verem o que eles estão fazendo, para evitar de serem encontrados. Como os dois sozinhos representam pouca ameaça, os Volturi sempre decidem deixá-los vivos. O clã romeno em Amanhecer. O clã romeno surpreendem os Cullen ao aparecerem em Forks, sem serem convidados, depois que ficaram sabendo da luta que ia acontecer entre os Volturi e os Cullen. Não importava como, porquê e o que estava motivando esta luta. Para eles era como voltar naquela batalha que estavam longe, montando emboscadas, com a confiança altíssima, só que desta vez queriam estar frente a frente com aqueles que haviam dizimado o seu clã. E para sentir o gosto de ver os poderosos Volturi cair diante de seus pés, e por isso afirmaram a Carlyle que participariam da batalha não importando qual fosse o motivo. Um fato curioso durante essa visita é que tanto Jacob quanto Bella, juntamente com outros vampiros, acham Vladimir e Stefan desagradáveis. A filha de Bella e Edward, a pequena Renesmee, os achou fascinantes, chegando a falar sempre com eles em voz alta, porque eles jamais a deixavam tocá-los. No campo de batalha escolhido, havia muita conversa, até o testemunho de Nahuel acabar com o conflito, e Yaro determinar a saída dos Volturi, deixando o clã romeno de Vladimir e Stefan desapontados, pois não terminou em uma luta, e a certeza da queda dos Volturi, com o som da vingança sendo abafada de uma vez por todas. Porém, eles ficaram satisfeitos ao presenciarem os Volturi fugindo de forma covarde, partindo com a esperança de que algum dia os Volturi serão destruídos e que as verdadeiras ambições deles serão reveladas ao mundo dos vampiros. Romances Imortais.